Você já esteve em situação onde a única forma de sobreviver era trair? Não traição por maldade calculada. Não traição por ganância mesquinha. Não traição por prazer sádico. Mas traição como escolha desesperada e impossível entre morrer heroicamente com honra ou viver carregando culpa insuportável. Entre ser lembrada como mártir nobre ou esquecida como covarde. Entre salvar a si mesma ou sacrificar-se por princípios que ninguém mais está seguindo. E você olha ao redor e percebe que está completamente sozinho. Que ninguém vai te salvar. Que honra não alimenta seus filhos órfãos. Que princípios não protegem seu reino vulnerável. Que martírio não mantém você respirando. E então você faz o absolutamente impensável. Vira o navio. Ataca quem confiava em você. Afunda aliados. E usa os corpos afogando como escada sangrenta para escapar. Mar Egeu. Setembro de 480 a.C., Estreito de Salamina. Uma das batalhas navais mais decisivas, brutais e sangrentas da história antiga. Império Persa massivo contra cidades-estado gregas desesperadas. Xerxes versus Atenas e aliados. Centenas de navios de guerra colidindo violentamente. Milhares de homens morrendo afogados em águas estreitas. Caos absoluto. Sangue tingindo o mar. Gritos ecoando entre rochas. Madeira quebrando. Metal rangendo. E no meio do massacre indiscriminado, uma mulher. Artemísia I de Halicarnasso. Rainha viúva governando sozinha a cidade-estado originalmente grega mas agora sob domínio político persa. Situação política absolutamente impossível. Lealdade inevitavelmente dividida. Identidade completamente fragmentada. Grega por nascimento, língua e cultura profunda. Persa por aliança política forçada e necessidade de sobrevivência. Presa entre dois mundos que se odiavam mutuamente. Não pertencendo genuinamente a nenhum. E quando Xerxes, imperador todo-poderoso da Pérsia, convocou formalmente todos os aliados subordinados para invadir Grécia e esmagar Atenas rebeldes. Artemísia não tinha escolha real disponível. Recusar convocação imperial significaria destruição imediata e total de Halicarnasso. Execução pública dela. Assassinato do filho pequeno. Fim permanente da dinastia inteira. Então ela foi obedientemente. Equipou pessoalmente 5 navios de guerra de Halicarnasso. Recrutou tripulações leais. Treinou comandantes. E comandou pessoalmente a pequena frota. Única mulher comandante em toda a frota persa absolutamente massiva de mais de 1000 navios. E Xerxes. Xerxes surpreendentemente a admirava genuinamente. Consultava ela especificamente sobre estratégia naval. Respeitava opiniões dela publicamente. Ouvia conselhos quando outros comandantes homens eram ignorados. Porque Artemísia tinha algo que comandantes persas não tinham. Experiência marítima real, conhecimento íntimo de águas gregas. Compreensão profunda de táticas navais helênicas. Ela era grega. Sabia como gregos pensavam. Como lutavam. Como enganavam. Então, quando a estratégia para Salamina estava sendo debatida, quando todos os outros comandantes persas confiantes insistiam agressivamente em atacar imediatamente os gregos aparentemente encurralados em águas estreitas, Artemísia aconselhou enfaticamente contra. Não lutem em águas tão estreitas. Os gregos conhecem intimamente essas águas específicas. Suas naus são significativamente mais ágeis e manobráveis. Isso é armadilha deliberada. Eles querem que ataquemos exatamente aqui. Xerxes ouviu atentamente.
considerou seriamente. Mas no final, ignorou completamente o conselho dela. Porque absolutamente todos os outros comandantes homens persas e aliados diziam confiantemente que vitória naval esmagadora era absolutamente certa. Que gregos estavam desesperadamente encurralados. Que era momento perfeito para aniquilação final. E Xerxes queria desesperadamente acreditar neles. Queria vingança rápida contra Atenas, que tinha ousado resistir. Então ordenou o ataque total e imediato. E Artemísia, e mesmo sabendo profundamente que era suicídio tático, teve que obedecer ordem imperial. Porque recusar ordem direta pública do imperador na frente de centenas de comandantes seria traição óbvia e imediata. Execução garantida. Então ela comandou seus 5 navios para dentro da armadilha que tinha previsto exatamente. A batalha começou precisamente como ela tinha avisado que começaria. Desastre absoluto e imediato. Os gregos astutamente atraíram a frota persa massiva para estreito apertadíssimo de Salamina. Águas tão estreitas que números superiores esmagadores não importavam absolutamente nada. Superioridade numérica virou desvantagem fatal. E os gregos massacraram metodicamente. Naus persas pesadas colidindo desastrosamente umas com outras em confusão. Remos quebrando. Navios virando completamente. Homens afogando desesperadamente em armadura pesada. Pânico total contagioso se espalhando. E no meio do caos sangrento apocalíptico, Artemísia rapidamente percebeu que estava perigosamente encurralada. Nau grega de guerra pesada perseguindo ela agressiva e especificamente. Comandante grego Aminias de Palene reconhecendo ela especificamente como única mulher comandante. Obcecado em capturá-la como troféu militar supremo e humilhante. Recompensa enorme tinha sido oferecida. 10.000 dracmas. Fortuna absoluta. Capturem a mulher viva. Artemísia tentou desesperadamente manobrar. Virar. Acelerar. Escapar por qualquer abertura. Mas estava completamente cercada por todos os lados. Navios persas aliados caóticos na frente bloqueando completamente qualquer caminho de fuga. Nau grega de Aminias perseguindo implacável e ganhando terreno rapidamente atrás. Navios gregos adicionais convergindo dos lados. Sem saída física possível. Morte absolutamente certa ou captura maximamente humilhante. E Artemísia, em fração de segundo, calculou friamente opções. Morrer lutando heroicamente. Deixar filho órfão. Reino sem governante. Dinastia extinta. Ser capturada viva? Humilhação pública suprema. Desfile em Atenas. Possível execução ritualística. Certamente tortura psicológica. Render-se? Mesmas consequências com adição de desonra. Nenhuma opção aceitável. E então, olhou para frente. Viu navio persa aliado diretamente bloqueando o caminho. Nau grande comandada por Damasitimos, rei subordinado de Calindos. Tecnicamente aliado formal. Tecnicamente lutando pelo mesmo lado. Tecnicamente protegido por acordos mútuos. E Artemísia tomou decisão. Não em minutos de deliberação moral. Em segundos de cálculo de sobrevivência pura. Ela gritou ordens. Remadores obedeceram instantaneamente. O navio virou agressivamente. E atacou com força total máxima. Não a nau grega perseguindo implacavelmente. Mas o navio persa aliado diretamente na frente. Abaurou violentamente com ariete de bronze na proa. O impacto foi devastador e catastrófico.
madeira explodindo, casco rasgando, homens gritando aterrorizados. O navio de Damazitimos começou afundando imediatamente. Água entrando em torrentes. Peso puxando para baixo inexoravelmente. Tripulação inteira tentando desesperadamente nadar com armadura pesada. Todos a bordo morreram rapidamente. Afogados. Esmagados entre destroços. Sugados para baixo. Damazitimos gritou algo para Artemísia enquanto afundava. Ninguém ouviu claramente no caos. Mas ela viu os olhos dele. Confusão. Traição. Incompreensão absoluta. Por quê? E então, desapareceu sob ondas vermelhas de sangue. E o comandante grego Aminias perseguindo Artemísia furiosamente, e viu exatamente aquilo acontecer. Viu nau de Artemísia atacar e afundar navio com insígnias persas. E imediatamente assumiu logicamente, ela deve ser realmente grega secretamente lutando corajosamente pelos gregos. Atacou e destruiu o navio persa inimigo. E parou completamente de perseguir. Deixou ela escapar livremente. Focou em outros alvos persas óbvios. Artemísia usou calculadamente o corpo afogando de aliados como isca perfeita. Sacrificou friamente navio inteiro e centenas de vidas para salvar exclusivamente a própria. E funcionou perfeitamente como planejado. Ela escapou completamente ilesa da batalha caótica. Remou calmamente para longe do massacre. Voltou eventualmente para a frota persa em retirada desorganizada. E Xerxes, o imperador todo-poderoso, e estava assistindo toda a batalha de colina próxima com visão panorâmica. Viu claramente Artemísia afundar navio decisivamente. Mas como estava geograficamente muito longe para ver detalhes específicos de insígnias, também assumiu erroneamente que ela tinha afundado navio grego inimigo. E proclamou famosa ironicamente, e meus homens se comportaram como mulheres covardes hoje, e minhas mulheres se comportaram como homens corajosos. Elogiando publicamente Artemísia como literalmente única comandante demonstrando coragem real. Sem saber absolutamente nada que ela tinha deliberadamente matado aliados para escapar egoisticamente. E Artemísia, e não corrigiu educadamente o mal-entendido. Não confessou verdade inconveniente. Aceitou graciosamente o elogio imperial e merecido. Sorriu apropriadamente. Agradeceu humildemente. Porque Damazitimos estava permanentemente morto no fundo. Toda a tripulação estava definitivamente morta. Não havia testemunhas inconvenientes sobreviventes. Não havia absolutamente como provar verdade objetiva. Era exclusivamente palavra dela contra, e literalmente ninguém vivo. Silêncio dos mortos é conveniente. E aqui está onde essa história específica se torna moralmente devastadora de forma absolutamente única. Artemísia tecnicamente fez escolha que honestamente qualquer um de nós provavelmente faria na mesma situação impossível. Ela escolheu pragmaticamente viver. Escolheu racionalmente salvar a si mesma, seu comando, seu reino vulnerável, seu filho pequeno. Em vez de morrer heroicamente mais inutilmente ou ser capturada humilhantemente. Instinto de sobrevivência básico. Decisão compreensível humanamente. Mas a forma específica que escolheu exigiu absolutamente matar pessoas do próprio lado político. Pessoas que confiavam nela como aliada formal. Pessoas que estavam ali pela mesma razão que ela, porque foram politicamente forçadas. Damazitimos não era inimigo. Não tinha prejudicado ela. Não tinha escolhido estar ali mais que ela. Mas ela o afundou sem hesitação observável. E então mentiu deliberadamente sobre. E foi publicamente celebrada por isso.
Recebeu elogios, honras, respeito aumentado, baseado em mentira construída sobre cadáveres de aliados. Isso não é vingança no sentido tradicional clássico que exploramos. Não estava vingando injustiça pessoal específica sofrida. Não estava punindo quem diretamente a prejudicou. Não estava equilibrando balanças morais. Estava apenas sobrevivendo. A qualquer custo necessário. Mas o custo foi centenas de vidas de aliados completamente inocentes. E demonstração de zero arrependimento público observável. E aqui está a questão moral absolutamente impossível que essa história inevitavelmente levanta. Artemisia estava objetivamente errada? Tecnicamente, obviamente, e sim. Ela deliberadamente matou aliados formais. Mentiu sobre conscientemente. Usou corpos como escudo egoísta. Violou códigos de honra. Quebrou confiança. Traiu pessoas vulneráveis. Mas subjetivamente, honestamente, e o que mais poderia realisticamente ter feito? Morrer heroicamente para manter código de honra abstrato? E deixar filho pequeno completamente órfão? E reino inteiro sem governante experiente? Ser capturada viva e humilhada publicamente, ritualmente pelos gregos que odiavam ela especificamente, visceralmente por ser mulher ousando ocupar posição de poder militar? Sacrificar absolutamente tudo por princípios éticos que literalmente ninguém mais ao redor estava seguindo genuinamente? Porque veja bem cuidadosamente. Xerxes não se importava com ela genuinamente como pessoa. Só admirava enquanto fosse estrategicamente útil e obediente. Os comandantes persas não a respeitavam realmente como igual. Apenas toleravam porque o imperador ordenou. Os gregos a odiavam profundamente por trair origem grega lutando por persas opressores. Halicarnasso a precisava viva como única proteção contra a anexação violenta. Ela estava completamente, absolutamente sozinha. Sem aliados verdadeiros leais em nenhum lado político. Então, quando veio o momento crítico de escolher irrevogavelmente entre honra abstrata e sobrevivência concreta, escolheu friamente sobrevivência. Sem romantismo ilusório. Sem heroísmo performático. Sem ilusões confortáveis. Fria. Calculista. Brutal. Eficiente. E viveu. Voltou segura para Halicarnasso. Governou competentemente por anos adicionais. Protegeu efetivamente o filho até a maturidade. Manteve reino relativamente estável. Enquanto Damazetimos e toda a tripulação viraram estatística completamente esquecida de Salamina. Ninguém lembra deles especificamente hoje. Ninguém conhece nomes. Ninguém conta histórias. Mas absolutamente todos os historiadores lembram Artemisia. A rainha guerreira. A única mulher comandante. A conselheira sábia. A sobrevivente astuta. E isso levanta a questão profundamente perturbadora sobre como história funciona seletivamente. História invariavelmente celebra vencedores e sobreviventes habilidosos. Não questiona métodos muito profundamente ou criticamente. Artemisia é consistentemente lembrada como figura absolutamente fascinante. Pioneira impressionante. Mulher excepcionalmente poderosa navegando magistralmente mundo dominado por homens. Historiadores raramente mencionam enfaticamente que ela sobreviveu especificamente matando aliados confiantes e mentindo descaradamente sobre. Porque sobrevivência bem-sucedida justifica retroativamente praticamente tudo. Se você vive para contar história, e você controla fundamentalmente narrativa dominante. Mortos não escrevem livros. Não dão entrevistas. Não corrigem registro.
E Artemísia controlou perfeitamente narrativa. Nunca admitiu publicamente verdade inconveniente. Nunca demonstrou remorso observável. Nunca olhou visivelmente para trás. Seguiu em frente como se absolutamente nada moralmente questionável tivesse acontecido. Como se fosse heroísmo genuíno em vez de traição calculada. E talvez essa seja a forma mais brutalmente eficiente de vingança. Não contra inimigo específico e identificável, mas contra circunstância impossível sistêmica. Contra sistema político que a colocou em posição onde trair cruelmente ou morrer inutilmente eram literalmente únicas opções disponíveis. Contra mundo que forçou ela a escolher entre honra abstrata e sobrevivência concreta. E ela vingou circunstância opressiva, simplesmente sobrevivendo. Não importava quantos corpos precisasse usar como escada sangrenta. Não importava quantas mentiras elaboradas precisasse construir e manter. Não importava quanta culpa moral precisasse enterrar profundamente. Ela sobreviveu eficientemente. E sobrevivência competente é talvez vingança definitiva contra mundo que ativamente quer te matar. Mas aqui está o preço psicológico que história superficial convenientemente não conta detalhadamente. Artemísia viveu biologicamente. Governou politicamente. Prosperou superficialmente e materialmente. Mas carregou secretamente peso insuportável. Conhecia a verdade completa sobre Salamina. Sabia intimamente que heroísmo proclamado era mentira construída. Sabia que estava vivo especificamente porque centenas de outros estavam mortos. Que respirava porque Damasitimos afogou confiando nela. E isso você não confessa publicamente. Não processa abertamente. Não compartilha casualmente. Você enterra no lugar mais profundo que consegue cavar. E vive diariamente com um fantasma persistente. Toda vez que alguém elogiava sinceramente a coragem excepcional dela em Salamina, e o fantasma acordava. Toda vez que contavam inspiradoramente a história dela como modelo, e o fantasma sussurrava a verdade suja. Toda vez que olhava honestamente no espelho, e via não só rainha poderosa. Via também assassina calculada de aliados confiantes. E tinha que escolher diária, consciente, ativamente acreditar que valeu absolutamente a pena. Que sobrevivência pragmática justificava completamente traição moral. Que viver era infinitamente mais importante que honra abstrata. E talvez acreditasse genuinamente sem dúvida. Ou talvez apenas repetisse mantra até parecer verdade convincente. Não sabemos definitivamente. Porque Artemísia estrategicamente nunca falou publicamente sobre. E essa é a diferença crucial entre vingança tradicional ativa e sobrevivência desesperada reativa. Vingança tradicional é ativa. Você busca deliberadamente. Você planeja meticulosamente. Você executa intencionalmente. Há agência. Há escolha temporal. Há premeditação. Mas sobrevivência desesperada em combate e é fundamentalmente reativa. Você não planeja antecipadamente matar aliados especificamente. Circunstância impossível te força brutalmente a escolher em literais segundos. Viver ou morrer. Agora. Imediatamente. E você escolhe instintivamente viver. Consequências morais são processadas depois. Se você vive tempo suficiente para processar. E depois vive carregando escolha. Para sempre. Eternamente. Sem escape. Artemísia não vingou tecnicamente ninguém especificamente identificável. Mas vingou-se filosoficamente de destino cruel que tentou eliminá-la. Usando absolutamente qualquer ferramenta disponível no momento.
incluindo vidas de pessoas completamente inocentes. E História a celebra por isso. Porque no final das contas, História não é escrita por mortos heróicos. É escrita por sobreviventes calculistas. E Artemísia foi sobrevivente absolutamente suprema. Fria. Brutal. Eficiente. Implacável. E completamente, eternamente sozinha com verdade. Damasitimos morreu sem compreender por quê. Confiou em aliada formal. E aliado matou especificamente para continuar vivendo. Essa é talvez a lição final devastadora. Em guerra. Em desespero. Em momento de vida ou morte. Aliança é ilusão conveniente. Honra é luxo de quem não está morrendo. Confiança é aposta que pode custar vida. E sobrevivência. Sobrevivência não tem lado moral. Não tem princípios abstratos. Não tem lealdade romântica. Só tem vencedores respirando. E corpos afogando. E Artemísia escolheu decisivamente ser vencedora. Não importava quantos corpos precisasse criar no processo. E viveu longa vida depois. E isso, no final, é tudo que realmente importa. Ou existem coisas genuinamente piores que morte? Artemísia respondeu com ações definitivas. Escolheu viver carregando culpa, em vez de morrer preservando honra. E História convencionalmente a chama de grande, de sábia, de pioneira, de inspiração. Enquanto Damasitimos nem tem túmulo conhecido ou localização. Só fundo escuro do mar Egeu. E footnote esquecível em história de outra pessoa. A pessoa que especificamente o matou. E foi publicamente elogiada por isso. Por imperador que assistia. Por história que registra. Por gerações que admiram. E talvez essa seja a maior injustiça de todas. Que Artemísia é lembrada como heroína. Enquanto Damasitimos é esquecido como nada. Morto por quem devia protegê-lo. E ninguém nunca soube. Até historiadores modernos investigarem cuidadosamente. E descobrirem verdade suja. Que sobrevivência às vezes exige matar quem confia em você. E mentir sobre para sempre. E Artemísia fez isso. Perfeitamente. E por isso, é lembrada. Enquanto ele afogou